Graça e paz a todos em Cristo Jesus, que o grande Deus continue com suas mãos estendidas sobre cada um de nós, nos abençoando com todas as bênçãos celestiais em Cristo. Quero aqui convidar todos a continuarmos a meditar no Sermão do Monte, mais precisamente na última bem-aventurança citada por Cristo aqui nesse sermão. Nós estamos usando o texto base, o texto que encontra-se no livro de São Mateus, capítulo 5, o versículo 1 em diante. Nós iremos tratar hoje o versículo de número 11 e o 12, o qual nos diz a seguinte expressão: Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriares e vos perseguirem, e mentindo disserem toda sorte de mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão no céu, pois assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vós. Percebe-se aqui a leitura desse texto, que ele é uma continuidade da oitava bem-aventurança citada por Cristo. Então somente acrescenta-se ao fato ou à questão da injúria e da mentira que é posta sobre o bem-aventurado. E uma coisa nós temos que deixar bem claro aqui sobre essa questão aqui do termo usado, bem-aventurado. Cristo fala o seguinte: bem-aventurados sois quando por minha causa. Por que eu faço questão de expressar isso? Porque existem muitos cristãos hoje que se acham-se no direito de estar se intrometendo na vida alheia. Gosta de pôr pitaque, de levantar alguns argumentos contrários à ética moral de alguém. E é muito comum que aquele que está sendo acusado, que está sendo infringido, ele levante-se em relação à sua defesa. E quando isso acontece, aquele que se intrometeu na vida alheia, levanta-se e diz que o fato de alguém estar perseguido é uma comprovação de que ele é uma pessoa bem-aventurada. Não pense isso, pois o fato de alguém estar constituindo muitas vezes algum falatório acerca de você, não é porque você é uma pessoa bem-aventurada, mas sim porque você está colhendo aquilo que você plantou. Quando você se intromete na vida alheia, quando você dá pitaque aonde você não é chamado, você tem que estar pronto a sofrer as consequências. E isso não pode ser atribuído a uma pessoa que está sendo bem-aventurada, porque o termo aqui é utilizado para aquele que se submete a realizar a causa de Cristo aqui na face da terra. E qual é a causa de Cristo? É o Evangelho, é a propagação das boas novas. E não é o fato de eu estar me intrometendo na vida alheia, preocupado com a vida dos outros. Então isso tem que estar bem claro na nossa consciência, para que nós possamos viver uma vida sossegada com todos. Então, quando Cristo diz, bem-aventurados sois por minha causa, ele está citando na causa aqui, que não é minha, mas é a propagação do Evangelho. Então, quando isso acontece, nós iremos sofrer injúria. E o que é injúria? Nós poderemos citar por uma conclusão da palavra injúria, aquele que sofre injustiça e sofre até algum danos fisicamente no seu corpo. Isso é ato de injúria. Aí ele diz que não somente a injúria, mas também as perseguições e também mentindo disserem todo mal contra vós. Ele se refere aqui ao que aconteceu com os profetas e principalmente com a sua pessoa, nos mostrando que nós poderíamos passar pelo mesmo processo de injúria, de calúnia e também de perseguição. Todos nós sabemos, somos cientes disso, que os profetas, eles sofreram muito por se levantarem com o intuito de propagar aquilo que Deus puser em seu coração. Muitos profetas, de conformidade diz o livro, segundo escreveu o autor de Hebreus, foram perseguidos, foram torturados,
foram cerrados ao meio, foram decapitados, foram esbofeteados, rejeitados, maltratados, perseguidos, caluniados, por consequência de se colocar ao dispor do realizar da obra de Deus. Obra essa que vinha contrário aos conceitos do mundo daquela época, que se constituía em realizar aquilo que simplesmente lhe apraz. E o que era que estava trazendo conforto, o que era que estava trazendo prazer ao coração do homem naquele período? Era tudo que se levantava contra a pessoa de Deus. Os homens naquela época procuravam cada vez mais se aprofundar na violência, na prostituição, na idolatria, na feitiçaria. Era cada um procurando realizar o que viesse na telha. E isso chegou aos olhos de Deus como uma abominação. Então, Deus o que faz? Ele levanta o seu profeta para dar um grito de alerta naquela nação. Opa! Vocês estão se comportando como não convém se comportar. Então, quando isso acontecia, era muito comum aqueles reis se levantar contra esses homens de Deus, homens como Isaías, como Elias, homens como Ageu, em tantos outros, de conformidade nós encontramos na Sagrada Escritura, que foram duramente caçado e rejeitado até mesmo pelos que diziam serem profeta de Deus, que dizia serem homens de Deus, e se levantava contra de uma forma dura e cruel sobre a vida daqueles homens de Deus, de uma forma que chegava até a ceifar a sua vida. Então, Deus nos chama a atenção para esse fato, para essa possibilidade que poderá acontecer com cada um de nós. Sabendo disso, ele começa agora a nos exortar, dizendo a seguinte expressão: quando isso acontecer, olha, regozijai-vos e exultai, em vez de se abater, em vez de se entristecer pelas consequências sofridas por cada um de nós, por nos submetermos ao Senhor do Cristo. Não desista, persista, não desanime, se anime, não seja covarde, mas seja ousado e disposto a padecer, até mesmo morrer em prol do reino de Deus. E ele vai dizer por quê. A ele, continuando no versículo 12, porque é grande o vosso galardão no céu. Quando o quê? Quando eu me regozijo e exalto mediante aquilo que estou sofrendo e não desisto, insisto, persisto, vou em frente, vou à luta, crendo que Deus está no controle de tudo e que Ele é com cada um de nós, como de fato Ele é, para nos ajudar e nos levarmos a chegarmos ao objetivo que Ele programou para cada um de nós. Aí ele diz: pois assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vós, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Cristo está dizendo, não só parou nos profetas, não só parou em mim, não só vai parar nos apóstolos, não só vai parar nos pais da igreja, mas vai passar por todo aquele que se constitui filho e filhas de Deus, vai passar na vida de todos aqueles que nasceram de novo em Cristo Jesus, que agora é uma nova criatura. Mas tem uma promessa aqui de Cristo, aqui na parte B do versículo 12, quando ele diz: é grande o vosso galardão no céu, há uma recompensa pelo seu e pelo meu sofrimento aqui por causa do reino, por causa da obra de Deus. Então, meus irmãos, não nos entristeçamos e não procuremos pegar esse texto e colocar em nossos ombros para tomar por base aqui daquilo que nós não deveríamos exercer, daquilo que nós não deveríamos ser.
Pelo contrário, leamos a Bíblia Sagrada e procuramos observar nela tudo aquilo que Cristo está a tratar conosco, seja para a nossa orientação, seja para a nossa repreensão, que nós estejamos atentos a tudo aquilo que Ele está a nos dizer, com a nossa compreensão da mente de Cristo que temos. Procuremos assim exercer de uma forma não temerosa, de uma forma não com medo das consequências que nós iremos padecer, mas com alegria, com regozijo pela aquilo que está a nos guardar na eternidade. E o que é? É uma vida eterna de gozo, de alegria, de satisfação, de prazer na presença de Deus continuadamente nas mansões celestiais em Cristo Jesus. E com Cristo Jesus nós devemos estar cientes disso. No entanto, não se preocupe com o que estão dizendo sobre você, com as injúrias que estão impondo sobre você, nem com as perseguições que estão fazendo sobre você. Mas se alegre com o ato de você estar sujeito à vontade de Deus na sua vida. Que Deus possa tratar com cada um de nós. Curta-se esse vídeo e compartilhe a todos segundo a vontade que você assim desejar. Fica na paz, Deus abençoe.